Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de resumos e resenhas mais completa do YouTube. Resumix, aqui você encontra os mais variados títulos de livros, dos mais vendidos aos mais impactantes para seu desenvolvimento. Ideal para quem não tem muito tempo devido às atividades do dia a dia e também para quem está no programa O Pior Ano da Sua Vida do Pablo Marçal. Bora General 10 em 1, 20 em 2, 30 em 3 bons estudos, grato por tê-lo aqui. O resumo de hoje é sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. O livro Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleão Hill, é um livro bem interessante porque foi lançado em 1938 e mesmo hoje em dia é muito procurado e se mantém firme como um dos livros mais vendidos da Amazon em diversas categorias. E não é para menos, pois é um livro que traz reflexões importantes para quem deseja trabalhar seu desenvolvimento pessoal. Nesse resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, vou passar pelos principais pontos do livro e trazer uma perspectiva mais prática dos seus ensinamentos. Uma observação importante é que temos que lembrar que, por causa da idade do livro, algumas referências são um pouco fora da nossa realidade atual. No entanto, o princípio central do medo é algo que permanece e é o que faz desse livro ainda importante. Deixar ser levado pelo medo é a principal causa das falhas. Há algum sonho que você está guardando por anos, mas tem medo de o perseguir na vida? Provavelmente há algo assim, pois, de acordo com o autor, 98% de nós deixa o medo controlar e direcionar nossas vidas. O resultado é que tendemos a ficar à deriva na vida, sem pensar com nossa cabeça ou sem seguir nossos desejos. O medo que nos leva à deriva nos é colocado desde pequenos. Em primeiro lugar, a base religiosa ensina as crianças a terem medo do diabo. Em seguida, as escolas não nos preparam para sermos indivíduos únicos no mundo e focam em nos ensinar a sermos máquinas que memorizam fatos sem sentido ou conexão com o resto da vida. O autor Napoleão Hill aprendeu em primeira mão sobre o medo e falta de individualidade enquanto trabalhava para atingir seu objetivo de vida, em criar a primeira filosofia de conquista individual. Por muitos anos ele entrevistou várias pessoas sobre seus sucessos e falhas, mas suas anotações começaram a ficar sem propósito quando compreendeu que elas não estavam gerando uma conclusão mais concreta ou algo parecido como uma filosofia. Ele ficou travado e o medo começou a tomar conta. Desenvolva hábitos positivos e fique perto de quem tem esses hábitos. Todos temos hábitos ruins, como fumar ou não seguir uma boa dieta, mas somos ótimos em achar desculpas para continuar com comportamentos ruins e que no final das contas não nos levam a nenhum lugar. O real perigo, no entanto, é quando esses hábitos se tornam um estilo de vida. Quando a bebida alcoólica deixa de ser uma atividade social mensal e se torna uma atividade diária, aí sim você estará sendo vítima do que o autor chama de lei do ritmo hipnótico. Essa lei se aplica tanto a bons quanto maus hábitos. No entanto, precisamos ficar especialmente atentos aos maus hábitos uma vez que eles rapidamente causam destruição em nossas vidas. Por exemplo, a maior parte das dores de cabeça são causadas por comermos demais ou comermos alimentos que não são muito bons. Quando as pessoas desenvolvem hábitos alimentícios ruins, sua habilidade de funcionar normalmente na sociedade é deteriorada e já era para seus objetivos de vida. A mesma coisa acontece com outros hábitos, como o sexo, que pode se tornar um forte foco de desejo e todos os outros objetivos somem. Para evitar esses hábitos, pessoas de sucesso tendem a se conectar com outras pessoas de sucesso que possuem bons hábitos. No final das contas, é um conhecimento comum que os hábitos das pessoas à nossa volta nos influenciam. Essa parece uma estratégia simples, mas a maior parte das pessoas vivem a vida simplesmente aceitando suas circunstâncias em vez de buscar melhores. Um bom exemplo de alguém que não aceitou suas circunstâncias é Andrew Carnegie, que foi um mentor de Napoleão Hill. O filantrópico e gigante dos negócios fez o que muitas outras pessoas com sucesso e líderes fizeram, e ele se rodeou de outras pessoas com sucesso. Então, se você se ver em uma situação que está sendo influenciado negativamente por pessoas ao seu redor, talvez seja a hora de encontrar amigos e colegas com atitudes melhores. Descubra o aroma da sedução neste Dia dos Namorados com a nossa coleção exclusiva de perfumes elegantes, sofisticados e sexy. Cada fragrância foi cuidadosamente criada para despertar paixão e deixar uma impressão duradoura. Imagine-se envolvido por notas sensuais de âmbar e almíscar, combinadas com toques exuberantes de bergamota e pimenta rosa. Essa combinação única evoca uma elegância magnética, perfeita para uma ocasião especial. Nossos perfumes foram projetados para realçar a sua confiança e a sua personalidade cativante.
Cada frasco é uma obra de arte, com design requintado e atenção aos detalhes, refletindo a qualidade e o luxo que você merece. Surpreenda a pessoa amada com o presente perfeito neste Dia dos Namorados. Deixe nossa fragrância envolvente criar um momento memorável e apaixonado. Com nossos perfumes exclusivos, você não apenas estará oferecendo um presente, mas também uma experiência olfativa inesquecível. Aproveite esta oportunidade para mostrar o seu amor de uma forma sofisticada e sensual. Adquira agora o nosso perfume Feeling, sofisticado e sexy, e transforme este Dia dos Namorados em um momento verdadeiramente inesquecível. Até que um dia ele teve uma epifania. Enquanto andando ele foi confrontado com uma voz interna de seu outro ser interno conversando com si. A voz era determinativa e o disse para finalizar seu manuscrito na filosofia da conquista individual. Tudo o que precisava fazer era parar de sentir medo e dúvida. Napoleão Hill então começou a acreditar que essa voz representava algo que todos nós possuímos. Ele chamou essa voz de inteligência infinita, uma abundância de fé e energia positiva que nós sempre podemos acessar desde que deixemos as dúvidas e o medo fora de nossas cabeças. Graças a essa voz, o autor foi capaz de jogar o medo para longe e fazer o trabalho necessário para finalizar seu livro. Como resultado, ele se tornou o primeiro grande escritor do gênero da autoajuda e seus livros continuam servindo como referência no mundo todo. Em outras palavras, Napoleão Hill se tornou uma pessoa que não está mais à deriva, o que significa que é uma pessoa que sabe que a chave para o sucesso é se tornar o mestre de nossa mente. Está gostando do resumo? Espero que sim. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Conquistar o que desejamos na vida requer pensamento positivo. O avanço do autor veio, em parte, porque ele tinha um objetivo muito claro na vida. Então, se você deseja aumentar suas chances de sucesso, é preciso que você encontre esse objetivo de vida. De fato, essa compreensão de qual é o seu objetivo de vida é um passo fundamental, pois senão fica muito difícil não só vencer o medo quanto também saber qual a direção deve seguir na vida com confiança. Algo importante sobre esse aspecto é que somente você pode entender o que é esse objetivo de vida. Não vai ser a escola, a igreja ou qualquer outra pessoa ou instituição que vai determinar qual é o seu objetivo de vida. Temos uma característica em comum, todos nós seres humanos, que é a capacidade de tomar decisões. Mesmo nas situações mais difíceis, temos uma opção, podemos deixar nossa mente encher com pensamentos positivos ou negativos. Por exemplo, muitas pessoas passaram por dificuldades durante a Grande Depressão, mas alguns tiveram a capacidade de decidir como iam sentir e escolheram terem posicionamentos positivos, e eles conquistaram grandes coisas. Veja, por exemplo, Henry Ford. Assim como muitos do seu tempo, ele poderia ter deixado seus pensamentos negativos tomarem conta de sua mente, mas o que ele acabou fazendo foi deixar o medo de lado e se manteve positivo. No final das contas, ele usou essa força para construir uma das maiores montadoras de carro dos Estados Unidos. No final das contas, foi uma determinação deliberada que o ajudou a criar a linha de produção e realizar o seu sonho de produzir carros mais baratos para que fossem consumidos em massa pelos estadunidenses. Então lembre, o fator mais importante para o sucesso é se você tem um pensamento positivo ou negativo. E quando você combina um pensamento positivo com um objetivo definido para a sua vida, você estará alinhado para não ficar à deriva na vida. Franklin D. Roosevelt é outro grande exemplo disso. Ele tinha um propósito claro quando se tornou presidente dos Estados Unidos, jogar para longe o medo que persistiu durante os anos da Grande Depressão e mudar o foco da nação em direção à recuperação. Quando ele foi questionado sobre os grandes problemas dos Estados Unidos, Roosevelt respondeu, e não é uma questão de grandes ou pequenos, há problemas, temos apenas um problema que é como parar o medo e o trocar por fé. Esse era o plano definitivo e ele funcionou, pois ajudou Roosevelt a tomar o controle imediatamente e colocar o país em uma direção de progresso. Como ao ditado, você colhe o que planta. Em outras palavras, seus resultados refletem seu esforço. Quando você começa a pensar positivo e busca seus objetivos, logo entenderá o quão efetivo é ter um propósito. Resumo final do Mais Esperto que o Diabo. A mensagem principal do livro Mais Esperto que o Diabo é que todos nós temos bons e maus pensamentos. Às vezes nossa voz interna nos diz para continuar lutando e outras vezes para desistir. Felizmente, podemos escolher qual dessas vozes vamos ouvir e devemos escolher aquela que é positiva sempre. Ao mesmo tempo, devemos jogar pro lado a voz negativa junto com os medos que nos impedem de realizar nossos sonhos.
Ao reconhecer nossos medos, podemos exercitar o pensamento positivo seguindo um plano claro e direcionando nossos esforços para atingir nossos objetivos. O que achou do livro? Me conta quais pensamentos têm dominado a sua mente, positivos ou negativos. Deixe sua resposta nos comentários. Divirta-se. Pessoas bem-sucedidas entendem a importância de aprender com os erros. Se em algum momento você já buscou a conclusão de um projeto e, no final das contas, se viu falhar, então talvez tenha tomado essa situação como um indicador para desistir. Porém, pessoas bem-sucedidas sabem que suas falhas são apenas obstáculos pontuais em suas jornadas para atingirem seus objetivos. Um exemplo é Thomas Edison, o homem que criou a lâmpada de luz, a fotografia e uma longa lista de invenções revolucionárias. Ele teve que falhar inúmeras vezes antes de conseguir concretizar suas visões. Há provavelmente milhares de pessoas tão inteligentes quanto Thomas Edison. O que realmente fez esse inventor se separar do resto e cravar seu nome na história foi sua perseverança em meio a tantas complicações e falhas. Durante a Grande Depressão, o autor publicou o livro Pense e Enriqueça, 1937, o qual ajudou as pessoas a verem para além dos tempos difíceis e desapontamentos daquela década. E esse ensinamento ainda é verdadeiro hoje em dia, pois sempre precisamos encontrar um jeito de criar novos objetivos independentemente das circunstâncias desoladoras que podem estar ao nosso redor. Outro hábito que muitas pessoas bem-sucedidas reconhecem como fundamental é o reconhecimento de que qualquer falha ou erro na vida pode se tornar uma semente para um progresso para o sucesso. Todo problema que encontramos terá uma solução, então não há necessidade de pensar sobre nossos erros para além de um estado temporário da mente. Por exemplo, Julie Crone foi desencorajada inúmeras vezes que ela não poderia se tornar uma jockey profissional porque nenhum dono de cavalos queria uma jockey mulher na época. No entanto, Crone tinha um lema: continue comparecendo, e realmente um tempo depois ela conseguiu convencer os donos dos cavalos a deixá-la treinar com os cavalos. Julie Crone se tornou campeã de jockey e foi reconhecida pela USA Today até como uma das atletas mais fortes da história. Se você tem um sonho, não deixe a atitude negativa de outra pessoa te fazer pensar que não vai conseguir conquistá-lo. Resumo final do Mais Esperto que o Diabo. A mensagem principal do livro Mais Esperto que o Diabo é que todos nós temos bons e maus pensamentos. Às vezes nossa voz interna nos diz para continuar lutando e outras vezes para desistir. Felizmente, podemos escolher qual dessas vozes vamos ouvir e devemos escolher aquela que é positiva sempre. Ao mesmo tempo, devemos jogar pro lado a voz negativa junto com os medos que nos impedem de realizar nossos sonhos. Ao reconhecer nossos medos, podemos exercitar o pensamento positivo seguindo um plano claro e direcionando nossos esforços para atingir nossos objetivos. O que achou do livro? Me conta quais pensamentos têm dominado a sua mente, positivos ou negativos. Deixe sua resposta nos comentários. Divirta-se.